troca de ideias. A Rádio Independente volta a falar sobre um tema que é muito importante. Talvez as pessoas não se debrucem tanto, não prestem tanta atenção, mas vai fazer a diferença na sua vida, vai impactar a sua vida de alguma maneira, seja pessoal, profissionalmente, que é a reforma tributária. Passou já na Câmara dos Deputados e agora está lá no Senado. Vai ter que passar por aprovação também no Senado para se tornar lei. E para falar um pouco mais, tentar entender o que ela representa na vida de cada uma de nós, cada uma pessoa que está nos acompanhando aqui, convidamos o Guilherme Tchê, ex-secretário da Fazenda aqui de Lajeado, ele que é economista e que acompanha sempre com bastante atenção esses temas. Inclusive, o Guilherme Tchê faz parte de um grupo técnico que assinou um manifesto do Vale do Taquari sobre a reforma tributária em nome da SIC Vale do Taquari, e que aponta que sim, a reforma tributária é necessária, mas que tem algumas coisas a serem ajustadas. Dias atrás falamos com um representante da Federação também, que tinha mais ou menos esse pensamento, via coisas positivas, mas que achou que a posição da Câmara dos Deputados foi muito rápida, deveria ter sido mais discutido, algumas coisas que mudaram de última hora, aquela aprovação na calada da noite, como normalmente a gente vê acontecer em Brasília. Guilherme Tchê, obrigado por atender o nosso convite, bem-vindo aqui à nossa programação, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia aos ouvintes do Grupo Independente. É uma satisfação retornar aqui, praticamente um ano depois da minha última entrevista, faz um ano agora no próximo sábado que eu deixei o cargo de secretário da Fazenda, e faz então um ano que eu estive aqui com o prefeito Marcelo Calmo, dando a minha última rápido, entrevista. né? Passa rápido. Mas vamos lá, Mas né? tá bem, hoje está na iniciativa privada, tá bem. Sim, foi uma decisão pensada lá atrás e felizmente eu acredito que para esse momento da minha vida tenha sido a decisão correta. Então sigamos em frente aí, né? Que bom, e hoje volta como um convidado, claro que antes também era convidado como secretário, mas respondendo por um cargo público, agora não, como economista, como analista dessa situação, até porque a gente sabe que você é alguém que se debruça muitas vezes sobre esses temas. Então, sobre a reforma tributária, né? O primeiro ponto é importante para os ouvintes que estão em casa a gente falar. Quando a gente fala em reforma tributária, na verdade, esta reforma tributária, ela trata especificamente sobre o consumo, ela não trata sobre a renda, tá? A essência dela é simplificar os tributos sobre consumo. Quais são eles, né? O ICMS, que é um tributo estadual, o ISS, que é um tributo municipal, e 3 tributos federais, né? Que é o IPI, o PIS e a COFINS, né? Que é uma contribuição. Então, essa reforma ela busca tornar esses 5 tributos em apenas um, né? Que na verdade é um IVA dual, então tem o IVA que é uma parte federal e uma parte que vai ser o IBS, né? Que é estadual e municipal, visando justamente simplificar, né? O objetivo central dessa reforma é simplificar. Hoje o Brasil tem uma das legislações tributárias mais complexas do mundo, tá? O nosso Código Tributário Nacional é de 1966. Foi feito durante a ditadura militar, né? Então, claro que ele passou por diversos ajustes, a própria Constituição modificou muitas coisas, mas é um código tributário defasado, um código tributário extremamente complexo, tá? Desde 1988 foram mais de 300 mil normas tributárias editadas em todos os entes federados. Então, é uma complexidade enorme, né? Quem trabalha no dia a dia, as empresas, né, contadores, quem trabalha no dia a dia tem uma dificuldade enorme de apurar e pagar os impostos, trazendo um outro dado, tá? Hoje, da nossa complexidade tributária, tá? Existe um ranking do Doing Business, né, que é um ranking feito pelo Banco Mundial. O Brasil se gasta, em média, em torno de 1.500 horas por ano para se apurar e pagar impostos. Tá? Isso é o trabalho burocrático de se apurar e pagar o imposto. A média dos países da América do Sul é em torno de 300 horas. Então, a gente tem um sistema 5 vezes mais complexo do que a média da América Latina, que, vamos lá, a América Latina não é nem parâmetro para isso. Quando a gente pega os países desenvolvidos, a gente está falando em 10 vezes menos do que no Brasil. Então, a gente tem uma complexidade Europa, tributária. 10 vezes menos do que os países da OCDE, né, que são os países desenvolvidos, aí inclui também Estados Unidos e outros países, não só a Europa, né? Então, a gente tem uma complexidade enorme e a reforma ela vem no sentido correto de simplificar isso, de tornar o sistema tributário
melhor e mais preciso, tá? Um outro ponto que, infelizmente, né, a gente vê uma polarização, apesar de não ser ano eleitoral, de a gente já ter superado isso, né, ter ocorrido o processo democrático, a polarização ainda persiste, né? Essa reforma tributária, ela não é uma reforma tributária do PT, não é uma reforma tributária do atual governo. Essa reforma, a PEC 45/2019, como o próprio número final já diz, é uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso desde 2019. E ela, na verdade, ela aglutina temas que vêm se discutindo. Aí a gente fala de reforma tributária, olha, há no mínimo 30 anos no Brasil de forma mais madura. Então, é um tema que vem sendo debatido, né? E essa PEC ela já estava em tramitação no Congresso desde 2019. Teve mais de 100 emendas ao longo deste processo. Então, ela foi, talvez, ao chegar ao plenário, ela foi aprovada às pressas, né? Mas ela vem sendo discutida e vem sendo alvo de análise há bastante tempo, tá? De forma objetiva, assim, para o pessoal que está nos ouvindo, né? O que ela vai mudar na vida do consumidor, do cidadão lá no dia a dia, tá? O nosso sistema hoje ele é tão complexo que a gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Se perguntar para qualquer pessoa quanto ela paga de imposto no cacetinho, o pão francês que ela compra ali na padaria ou no mercado para o seu dia a dia, é impossível a gente precisar. Lá na nota fiscal sai uma estimativa de imposto, mas aquele imposto, na verdade, ele é difícil até de ser mensurado, porque toda a produção do pão, desde a farinha, toda a matéria-prima, ela tem impostos em cascata. Então, a gente nunca sabe quanto que no final a gente vai pagar. E a reforma vem para simplificar isso. A reforma ela vai... o imposto sobre o valor agregado, né, que é o modelo que está se adotando, tu vai descontando a tributação ao longo da cadeia. Então, tu só vai pagar o tributo lá no estágio final e vai ser aquela alíquota fixa. Então, se o pão francês lá, tu comprou R$10 de pão francês, tu vai pagar uma alíquota se for 25%, de 25% sobre esses R$10. Todo o resto da cadeia, né, ele vai ser tributado, mas as empresas vão se creditando dos gastos com insumos. Então, é uma tributação muito mais transparente. O IVA hoje é adotado em 170 países do mundo, então é o imposto, a formatação de imposto sobre o consumo mais utilizada no mundo, e ela dá maior transparência. Um ponto importante que a gente vê bastante na discussão. A reforma tributária vai aumentar a carga tributária, vai aumentar os impostos. Não. Inclusive, o texto final ele prevê que a carga tributária se mantenha inalterada. Isso é um dos pontos de atenção. Acho que é importante que a gente esteja alerta para evitar um aumento de carga tributária, mas o que a reforma tributária vai fazer é escancarar o tamanho da nossa carga tributária. Ela só vai deixar mais claro o quanto de fato a gente paga de imposto. Por exemplo, numa nota dessas, né, na compra do cacetinho, por exemplo, vai estar discriminado ali todos esses impostos, digamos, a gente vai conseguir saber quanto paga de cada, ou não necessariamente? Sim, porque na verdade, por exemplo, tá... os itens da cesta básica, né? A cesta básica ela não vai ter uma cesta básica nacional, eles vão ser isentos de impostos. Então, lá no final, quando chegar no caixa do supermercado, cada um dos itens vai ter a tributação. Então, os itens que vão ter a tributação normal, que se for 25%, lá no final tu vai saber exatamente. Eu vou trazer até um exemplo prático, tá? Para quem já teve a oportunidade de para alguns dos nossos países vizinhos, aqui tanto Uruguai como Argentina, tá? Vou citar os dois que fazem fronteira aqui com o Rio Grande do Sul. Quando tu vai num restaurante ou tu compra um produto lá, se tu olhar a nota fiscal, diz lá IVA, no Uruguai, se eu não me engano, é de 22% e na Argentina de 18%. Então, tu consumiu num restaurante R$100, e o IVA é de 18%, tu vai pagar 118, tu vai saber que tu está pagando R$18 de imposto, tá? Hoje, quando tu vai no restaurante aqui, tu vai pagar os 118 ou mais, e o imposto ele está dentro do preço
tu não consegue enxergar de forma prática, tá? Existe a estimativa, mas que nem no caso de restaurantes, né, que pagam ICMS, pagam outros tributos, ele vai se acumulando ao longo de todo a produção desses itens, porque tu vai ser tributado lá na origem na compra de alimentos e vai ser tributado no final. Então, maior transparência é um dos pontos. É um dos pontos-chave e, com certeza, a reforma vem a aprimorar isso, né? Agora, sim, temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo? Sim, isso é inegável. Só que não é a reforma tributária que vai resolver isso, né? Por que não? Porque você fala agora, compara com a Argentina e Uruguai, onde tem menos imposto do que aqui. Aqui nós estamos mudando, estamos trazendo uma reforma tributária, mas vai continuar basicamente a mesma coisa, né? Em 25%, aí bem acima do que é nesses próprios países aqui, ou até mesmo pegar em países mais desenvolvidos. Por que não seria a hora agora e quando será essa hora, se é que ela vai chegar, Guilherme? Eu particularmente, tá? Eu acredito, assim, se eu tivesse uma escolha, e a gente sabe que a política muitas vezes não é... A política é a arte do possível, tá? A reforma tributária deveria ser feita depois de uma reforma administrativa, de uma reforma que enxugasse o Estado brasileiro e diminuísse os gastos, tá? Mas vamos ser francos, isso hoje a gente vai... Não existe a possibilidade disso acontecer. Então, a sociedade ela tem que pressionar, na verdade, para que... Só tem uma forma de a gente reduzir a carga tributária sem gerar endividamento, né? Porque hoje o governo, todos os governos, né, gastam, tem despesas obrigatórias, tem gastos obrigatórios. Se a gente arrecadar menos do que a gente gasta, né, a gente vai se endividar. Então, para a gente reduzir a carga tributária, a gente tem que reduzir as despesas do governo. Daí é uma escolha de país, né? A Constituição de 1988, ela teve um papel importante na redemocratização, garantindo direitos, direito a voto, a eleições livres, direito à vida, né? Direitos que não custam nada. Mas também garantiu uma série de direitos que custam e custam caro. Por isso que a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Uma série de gratuidades, uma série de benefícios para alguns setores. Então, isso tudo tem que ser repensado para que a gente consiga reduzir a carga tributária de forma sustentável, né? Fora isso, não passa de discurso, é muito fácil gritar, eu quero... Todo mundo quer pagar menos imposto. Ninguém vai dizer, eu gosto de pagar imposto, eu quero pagar cada vez mais. Mas o caminho para reduzir a carga tributária é uma reforma administrativa, a sociedade brasileira fazendo uma escolha de enxugar o tamanho do Estado e tornando possível a redução sustentável de impostos, né? Sem isso, a gente vai estar gerando um desequilíbrio fiscal que vai custar muito mais caro no futuro, tá? Porque a gente vai se endividar mais, a taxa de juros vai subir e, mais do que isso, né, vai gerar inflação que afeta diretamente as pessoas, em especial os mais pobres. Pode sofrer alterações, né, daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que vai agora vai ser apreciado lá pelo Senado. Até estava dando uma olhada, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, acredita que ela seja promulgada já em dezembro, que seja votada e aprovada ali em novembro, é uma estimativa também no Senado. Mas que pontos que deveriam ser alterados e será que isso será alterado mesmo? Tem essa movimentação? Ainda é muito cedo para falar, Guilherme. A tendência é que o Senado participe ativamente e faça mudanças no texto, tá? A grande questão é a seguinte, né? Brasília tem E quando eu falo Brasília, na verdade é a sociedade brasileira, né? Porque os representantes que lá estão foram eleitos por nós, tá? Mas o meu medo é que o Senado piore o texto ao invés de melhorar. A própria Câmara de Deputados, a PEC original, a PEC 45 original, era muito melhor do que a PEC aprovada, a PEC final aprovada. Eu tenho um certo receio que o Senado, ao invés de melhorar o texto, venha a piorar. E o que poderia ser melhorado no texto, tá? Isso até, eu acho que a discussão, o debate está deixando bem claro. Cada setor que se diz, o meu setor precisa ser protegido, o meu setor tem que ter um tratamento diferenciado, a mensagem que a gente está passando é o seguinte, ok, para algum setor pagar menos impostos, toda a sociedade vai ter que pagar mais. Então, cada vez que um setor bate na porta lá em Brasília dizendo, o meu setor é especial, o meu setor tem que ter alíquota reduzida, a mensagem que está passando para os outros é os outros vão pagar mais. Por isso que se falava primeiro numa alíquota de 25%,
se aumentou as exceções e a tendência é já que a alíquota de 25% não seja suficiente. Essa discussão vai se ter no Senado e eu espero que o Senado seja resistente a grupos de pressão específicos e pense no melhor para a sociedade como um todo, né? Vamos ver, vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? O Senado está em recesso, agora é um período que Brasília diminui ainda mais o ritmo, né? Mas a tendência é que agora, a partir de agosto, esse tema volte à pauta. E vamos acompanhar, eu acho que é papel nosso, né? Seja de cidadão, como a própria SIC do Vale do Taquari, né? Enquanto as entidades, né, representativas, que estejam atentas e atuantes, né? Trazendo esse assunto para o centro do debate. Mas mais do que isso, eu acho que é importante que as entidades setoriais elas enxerguem não só o seu setor, enxerguem a economia como um todo, porque uma reforma tributária bem feita, ela tem o potencial de, além de simplificar, além de melhorar o nosso sistema fiscal, né, de aumentar o crescimento do país. Tá? As estimativas aí falam que uma reforma tributária bem feita tem o potencial em 15 anos de aumentar de 15% a 20% o PIB, né, que é toda a renda do país. Então, uma reforma tributária bem feita, ela vai gerar mais crescimento econômico, vai gerar mais renda e vai gerar uma melhoria, um desenvolvimento maior para o país. Esse manifesto emitido, né, na última semana, coordenado pela SIC, mas com a assinatura de várias entidades, ele foi encaminhado para algum local? Ele tem alguma força? Né? De que maneira ele pode contribuir para talvez, quem sabe, talvez com a união de outras entidades também possa, de alguma forma, chegar, né, até onde precisa chegar para, quem sabe, mudar algo, né? Ou pelo menos em alguns pontos, né, citados nesse manifesto aí possam ser modificados. Eu falo como membro, mas eu não falo em nome até Sim, claro. do grupo, né? Porque mas é também composto assinou, por... né? eu também assinei. Mas esse manifesto, ele foi divulgado tanto nas redes sociais, a imprensa também auxiliou na divulgação, né? Ele circulou bastante, até conversava com o presidente Ivandro essa semana e ele falou que teve bastante repercussão, né, das pessoas comentarem, mas o principal, eu acho que além de levantar os pontos, porque é um manifesto que traz sugestões construtivas, traz pontos de alerta, né, não é um manifesto para criticar ou para dizer ou vamos aprovar de qualquer jeito, né, ele traz 6 pontos específicos, né, mas ele tem o poder de botar o assunto em pauta e deixar o debate, eu acho, quente, né? É importante que a sociedade como um todo trate esse debate de forma séria e não esqueça que, porque como o Ricardo comentou no início, essa reforma a gente muitas vezes não percebe, mas ela vai nos afetar diretamente. E não fazer a reforma também vai nos afetar, talvez muito mais, né? Porque, como eu disse, o nosso sistema, eu costumo chamar de um manicômio tributário, né? E a gente não fazer a reforma, na minha opinião pessoal, daí, né, é muito mais custoso do que eventualmente a gente avançar numa reforma. Reforma ideal nunca vai existir, infelizmente. Não vai ser bom para todos, conforme cada um gostaria, assim, né? E a reforma ela vem justamente, de certa forma, para ajustar, corrigir distorções, tá? Porque hoje no país nós temos uma carga tributária mais pesada sobre a indústria e não tão pesada sobre os serviços. E ela vem para tentar equilibrar um pouco isso. É óbvio que alguns setores serão mais impactados positivamente e outros negativamente. Mas a gente está falando em justiça tributária, em tentar tornar o sistema tributário como um todo mais justo, tá? E até um ponto, porque assim, o setor de serviço é o maior setor no país, né? Movimenta grande parte do PIB e emprega o maior número de pessoas, tá? Um ponto importante que a reforma preserva, tá? É o Simples Nacional, que é um regime específico, né? Que muitas empresas optam pelo Simples Nacional e os microempreendedores, né, os MEIs. Então, esses 2 regimes eles são mantidos e essas empresas elas vão ser preservadas de um ajuste na reforma tributária. E quando a gente fala das empresas, a gente está falando de 90% das empresas de serviço que prestam serviço para o setor final, né? Então, elas estão protegidas. Tá bom. Guilherme Tchê, economista, muito obrigado pela sua participação. Até tem um ouvinte aqui dizendo: pensei que essa reforma faria o mais rico pagar imposto para aliviar o mais pobre.
né? Ele até cita assim, como fazer os mais ricos pagarem impostos se eles transferem esse imposto para os consumidores e o trabalhador, que é o mais pobre, é obrigado a pagar esse imposto e não tem como fugir. Também a participação aqui do Rogério Vitorazzi. Quem perdeu com a saída do Guilherme foi o povo lajadense. Mandou bem aqui no início da nossa conversa em relação à saída do Guilherme Tchê do cargo de secretário da Fazenda. E o Ademir José Alves da Costa diz: Bolsonaro reduziu vários impostos sem ter ocorrido a reforma tributária. Ele que é de Marques de Souza. As participações da nossa audiência no 999787885. Em nome de Farmácia Santa Helena, Florais R$ 29,90. E toalha umedecidas 100 unidades Natural Baby por R$ 10,99. Promoções válidas até o final do mês. Farmácia Santa Helena, em frente à loja Miller, na Bento, no centro de Lajeado. E equipamentos para análise de grãos e máquinas para costurar sacos é com a Equipa Center. Tudo em equipamentos agrícolas e industriais. A pronta entrega. Loja no bairro Montanha, em Lajeado. Obrigada. Conversamos com o economista Guilherme Tchê. Obrigada pelas informações. Até a próxima, né? Muito obrigado pelo espaço e só reforçar, né? Eu acho que é importante que a sociedade como um todo acompanhe o tema, fique vigilante, mas mais do que isso, né? Tenha cuidado com as informações que recebe e que repassa, porque a gente vê muita desinformação circulando, né? E é importante a gente filtrar e não entrar nessa polarização de A ou B. A reforma, ela vem para todos os brasileiros e ela gerará impacto só a partir de 2026, né? Que é o prazo que ela inicia a alterar de fato o sistema tributário brasileiro. Importante essa ressalva também. É lá para frente, mas quando vê, tá aí. Guilherme Tchê, economista, falando conosco.